Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar aqui, cara, sobre memória RAM. E eu quero ao menos tentar ajudar vocês pra gente aprender algumas coisas a mais sobre memória RAM, além da parte de saber quantos gigabytes colocar no PC ou instalar um dual channel de memória, que são dois modos lá na placa-mãe, que são coisas realmente bem mais simples e que a gente costuma ver muito mais. Porque no final das contas, no dia a dia é o que mais importa, que a gente fica mais ligado. Só que nesse vídeo aqui, a minha ideia é a gente conversar de uma maneira meio global de todas as características. Todas eu não vou conseguir falar, mas grande parte delas. E eu quero me referir o quê? Em timings, as latências, os tipos de memória, eu tô dizendo memória DDR, e não só as gerações DDR2, 3, 4, 5, como também as memórias SDR ou as memórias QDR. Já ouviu falar? Vocês sabiam também que quando a gente fala RAM, na verdade a gente está abreviando a sigla completa da memória RAM, porque as memórias que a gente tem atualmente no mercado, elas são memórias SDRAM. O que é esse SDRAM? Outra coisa que os módulos de memória são sticks de memória DIMM. O que é DIMM, cara? Não é Jean Grey não, do X-Men. Que pena. Então, além da gente conhecer tudo que é coisa de memória RAM, a gente pode aprender aqui o que vai trazer mais performance, mais desempenho, qual característica eu coloco na frente, visando custo, performance e desempenho. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai passear, a gente vai ver todas essas características de memória RAM e ver como o negócio funciona e como a gente poderia ter mais performance relacionado à memória RAM. E aí, falando de memória RAM junto de performance, que entram os patrocinadores desse vídeo de hoje, galera, que é aqui, ó. Opa, não, olha ali, ó, o MW, hein? Tá todo na Kingston Fury aqui. Olha o shape do MW. O e-commerce Kabum junto da Kingston enviaram pro canal e estão patrocinando esse vídeo de hoje sobre memória RAM. Eu tenho em mãos, galera, os novos módulos Kingston Fury, os modelos Beast que eu tenho aqui. Esse aqui exatamente é um kit de 16 GB de DDR4 que tem frequência de 3.200 MHz. Vamos olhar aqui, bonitão. Olha só, os novos Kingston Fury. Kit lacrado, bonitaço. Paran! Bonitão, hein? Chega a reluzir, ó. Twin. A Kingston está trazendo a nova linha de memórias Fury Beast DDR4 RGB, que tem as frequências de até 3.733 MHz com latências de CL15 até 19. Tem todo o aparato de pisca-pisca e frufru RGB que a gente precisa para dar mais FPS e de quebra a opção mais econômica. Tem disponíveis os módulos únicos de 8 até 32 GB de memória e kits que vão de 16 GB até 128 GB. A Kingston também está trazendo a linha de memórias Fury Renegade, que tem velocidades de até 5.333 MHz, funcionando com latências de CL13 até CL20. É uma linha que vai trazer ainda mais performance, mais FPS e mais velocidade geral no PC e possui kits de memória que vão até 256 GB de armazenamento. É muita memória, hein? Também não pode ficar de fora a linha Kingston Fury Impact Soldin, memórias para notebook, para também dar todo o up geral na tua máquina portátil. E tudo isso alinhado aos novos SSDs NV1, aí o PC todo vai voar, né? Então confiram no Kabum, galera, toda a nova linha da Kingston, primeiro link aqui embaixo na descrição. Tem um link que vai te encaminhar diretamente o Kabum para fazer a compra e adquirir esses produtos e um outro link que vai te mostrar todos os demais detalhes de todos os modelos da nova linha da Kingston. É isso aí, aproveita. Então é isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Se gostar, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, se junta aí a nossa turma MW Informática. Vamos lá. Então, galera, eu tenho algumas memórias aqui. Eu queria começar isso aqui e destrinchando tudo isso aqui de um modo que é o seguinte. Eu vou simplesmente falar o nome desse módulo de memória, ou desse aqui. Aqui eu tenho uma DDR3, tá? Mas o nome correto dela é uma SDRAM DDR3 DIMM Memory. Que é isso, Miguel? Essas duas letras, esse SD, a gente costuma não falar, né? Mas o significado disso é Synchronous Dynamic. O RAM todo mundo já sabe, né? Pelo menos é o mais falado. Random Access Memory. Memória de acesso aleatório. Isso quer dizer que o jeito que essa memória trabalha no PC, em conjunto com o processador, ela pode acessar dados independente de onde esses dados estão. Se tiver um dado aqui nesse chip, ela vai lá direto e acessa. É aleatório o negócio. Se tiver um dado nesse outro chip do outro lado aqui, ó, simplesmente vai lá. Ela não necessariamente precisa passar por uma sequência de arquivos até chegar no arquivo que precisa, que seria um método de acesso sequencial. Ela pula as informações que ela não quer e vai direto onde é que precisa. Isso se dá o acesso aleatório. Agora, o que a gente não fala, o que a gente não chama é justamente esse SDRAM. E esse S e o D querem dizer Synchronous Dynamic. Então é a Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ô, louco. Tem que fazer um TCC para falar tudo isso. Então é uma memória, eu não sei como é que vai ser a tradução direito mesmo. É uma memória de acesso aleatório dinâmica síncrona.
Mexaria. E vamos começar pelo S, do Synchronous, do síncrona. O que é uma memória síncrona e por que que tem esse nome? É que antes desse modelo DDR que a gente tem hoje, SDRAM, existiam as memórias assíncronas, que antes eram como memórias normais, porque não tinha uma síncrona ainda. Então depois que veio existir essa que a gente conhece hoje no PC, as outras passaram a ser conhecidas como memórias assíncronas. E o que que acontece aí na história? Hoje um PC, ele tem vários clocks, tem vários componentes que trabalham em frequências. O slot PCI Express da placa-mãe, o chipset da placa-mãe, o próprio processador trabalha na frequência dele, a memória trabalha na frequência dela. E para toda essa galera trabalhar em conjunto e se comunicar, eles precisam ter receptores de sinal e transmissores de sinal. No passado, nos PCs mais antigos, e isso é lá PC de Intel 386, 486, que eu nunca peguei, não sei nem como é que funciona direito. Sou novinho, né? Sou novinho. Mas esses computadores aí possuem as memórias assíncronas. E a memória, ela trabalhava na velocidade dela, na frequência dela, independente de processador ou qualquer outra coisa. Ela não tinha um trabalho sincronizado. Isso gerava uma espécie de ociosidade na parte de processador ou até na parte de memória. Como assim? O processador, ele sempre foi muito mais rápido que a memória. E ainda é. Nesses PCs mais antigos, o processador estava lá fazendo o trabalho dele e de repente ele precisava de um arquivo. Pesquisava na memória cache dele, não tinha arquivo, então tinha que buscar isso na memória RAM. Só que a memória, como está trabalhando na frequência dela, ela vai enviar o arquivo, vai transmitir os dados na hora dela. Então isso não casava o tempo. O processador está requerindo, mas a memória não chegou no momento dela entregar ainda. Ah, agora sim, entreguei, o processador pegou. O controlador de memória do CPU pegou a informação. Isso era a memória síncrona. Hoje essa memória aqui, como ela é síncrona, ela trabalha em conjunto, ela trabalha afinada com o restante do sistema, com o circuito da placa-mãe, circuito do chipset, com o circuito do processador. Isso tudo é sincronizado com o chamado barramento. É o sistema que interliga todos esses componentes na máquina. E esse barramento, ele tem nome variável, dependendo da plataforma do processador que é utilizado, Intel ou AMD. Por exemplo, lá na linha de CPUs FX da AMD, os FX6300, FX8300, existia o barramento que é chamado de Hypertransport. O Hypertransport. Ele era a comunicação geral entre processador e memória e placa-mãe. E todo esse circuito trabalha alinhado. Quando o processador requer a informação, a memória transmite. Em sistemas mais antigos, um LGA 775 da vida, a gente tem o FSB, que é o Frontside Bus. É o barramento também geral do sistema. Inclusive, quando a gente faz lá um overclock no processador através do FSB, que é dito clock base, se eu aumentar essa frequência no processador do FSB, a frequência da memória RAM é afetada junto, porque justamente ela está sincronizada no sistema. Vou dar um outro exemplo. Nos AMD agora, os Ryzen da vida. O barramento principal dos Ryzen é o Infinity Fabric, que também é o barramento geral do sistema, onde vai ter um sincronismo de trabalho da memória com o processador e resto do sistema. Então isso que quer dizer o Synchronous, ok? Agora, o que é o Dynamic? Synchronous Dynamic. Isso aqui é uma memória dinâmica. Voltando para o passado. É uma coisa que existia antes, que é diferente do de agora e por isso que dá essa diferença de nomenclatura. Antes a gente tinha memória estática. Pesquisa aí no Google Editor, memória estática, memória RAM estática. Vai aparecer uns trecos velho, antigo, pode botar. Era isso aí, galera. Essa memória estática, na verdade, é mais rápida do que uma memória dinâmica. Isso está atrelado a como é feito o processo de fabricação, como é a estrutura de construção do die. Eu tô falando interno, dentro do encapsulamento da memória, dentro dos chips aqui, como é construída a coisa. As memórias estáticas mais antigas, elas têm um circuito interno que cada célula que armazena os dados, aqui na memória a gente tem bancos de memória, são matrizes. A gente vai falar das latências, eu vou voltar a falar disso aqui, tá? Dentro desse banco de memória a gente tem linhas e tem colunas. A junção disso são as células e ali dentro tem os dados. Cada célula, ela é construída com vários transistores, e isso agora é mais um papo eletrônico, né? São vários transistores, 4 transistores, 6 transistores, que geram um circuito chamado de flip-flop, e a célula é formada com isso aí. Esse circuito flip-flop armazena a informação dentro, guarda energia ou não, e vai resultar em 0 ou em 1. Esse circuito, ele é muito grande, ele é muito maior do que o que é construído em uma memória dinâmica que a gente tem hoje na nossa memória RAM. A memória RAM de hoje, ela é construída, uma célula, ela é construída com um só transistor e um capacitor, é isso. Então ela ocupa menos espaço, só que ela é mais lenta. Por quê? O capacitor, que é utilizado na construção, ele carrega e descarrega muito rápido. E o que acontece? A memória RAM está trabalhando, ela está energizada, e esses capacitores que estão internamente aqui, minúsculos, com o tempo eles vão perdendo a carga, eles vão descarregando. E o que é necessário? Fazer um refresh elétrico, recarregar esses capacitores que estão aqui nos bancos de memória. Esse simples fato de ter que fazer um refresh, de ter que perder um tempo lançando uma carga elétrica só para armazenar, só para garantir que tudo fique salvo, essa memória dinâmica, ela fica mais lenta, porque ela tem espaço a mais. Enquanto que a estática, que é a mais antiga,
ela não precisa disso, o circuito segura a energia, então só vai trabalhando e mantém a energia. Aqui na memória dinâmica, como tem os capacitores que vão perdendo carga com o tempo, tem que armazenar, gravar informações, apagar e junto disso ainda tem que fazer o refresh para manter tudo ali. Editor, bota aí a ilustração. Uma memória estática, como é o circuito, e uma memória dinâmica, como é o circuito. E olhem só a diferença, galera. Por essa questão do negócio se apagar mais fácil e se perder, é que ela tem esse nome de dinâmica. E não é estática porque o negócio realmente não fica ali, né? Não é estático a informação, ela pode se perder. Então tem que mandar o refresh para salvar. O bom disso é que ela é mais barata e também a densidade de armazenamento é muito maior, porque o circuito em si é menos componentes. Então, em uma memória estática que tem um circuito maior com vários transistores, para armazenar um dado, né, essa memória dinâmica vai ter no mesmo espaço mais células, porque são menos componentes. E aí dá para salvar mais dados no mesmo espaço. Então os módulos de memória aumentam a capacidade, vão mais gigabytes armazenados dentro. Fato curioso, a memória cache do processador é utilizada memória estática. Tanto é que a memória cache, além de estar perto do processador, né, porque é o mesmo encapsulamento, uma das memórias mais rápidas que a gente tem. Dependendo do CPU, bate lá 900 GB por segundo, né, de transferência num cache L1. Então é aí que vem o SDRAM. Agora, o que é o DIMM? É DIMM. Isso aqui é um módulo de memória DIMM. Antes, a gente tinha os módulos de memória SIMM, que é SIMM. O DIMM quer dizer Dual Inline Memory Module. E quer dizer o quê? Está se referindo aos terminais que a gente tem aqui, os terminais de contato na placa-mãe, no slot. O Dual Inline quer dizer que esses terminais aqui da memória, nesse lado do módulo, esses terminais representam uma coisa. Aí do outro lado, esses outros terminais, eles estão representando outra coisa, é outra comunicação lógica, são pinos independentes. Ao contrário de módulos de memória mais antigos, que tinham os terminais dos dois lados, só que eles eram a mesma coisa, na verdade, eles eram responsáveis pela mesma ligação lógica, e esse seria o Single Inline Memory Module. Acabou por aí. Aí continua o quê? Entra o tal do SODIMM, SODIMM, que é o Small Outline, e esse é o quê? Só está querendo dizer, o small, que é pequenininho, são os módulos de memória para notebooks. Aí a gente vai ter os SDRAM SODIMM, DDR, né? DDR2, 3, 4, 5, que é para notebook. Matou aí. Simples, né? Tá, Miguel. E o DDR? Quando a gente fala o DDR, é Dual Data Rate, a sigla. O Double Data Rate, taxa de dados dupla. Isso está atrelado à frequência de operação, a velocidade de operação da memória. Uma memória de 3.200 MHz, tá? Como essa aqui. Na verdade, ela trabalha em uma frequência de 1.600 MHz. A gente já falou sobre clock aqui no canal, sobre ciclos e frequência. Para mim não me estender nesse aspecto aqui, tá? Eu vou deixar o card para vocês olharem esse vídeo falando especificadamente sobre isso. A frequência, a operação, o clock, esses hertz, é quantas vezes é feita uma coisa no período de 1 segundo. Mais pra frente a gente vai voltar a falar disso nesse vídeo. Se eu pego, né, esse pente de memória aqui, SODIMM, eu faço isso aqui, ó. Pego de uma mão, toco para outra e pego de volta. E fico fazendo isso, ó. Aqui eu tenho um movimento que é constante, é igual, então eu posso começar a medir a frequência dele, ó. A frequência do acontecimento. E eu posso medir quantas vezes por segundo eu faço isso. Se eu fizer isso 2 vezes por segundo, é uma frequência de 2 Hz. Se eu fizer 3 vezes por segundo, 3 Hz. E assim por diante. Se fizer 1000 vezes isso aqui no segundo, é uma frequência de 1000 Hz. Tá estragado, não fica assim não porque caiu. Ah, bom! Então quando a gente fala que a memória aqui tem 1600 MHz, é que ela trabalha, ela faz a operação e o trabalho dela em 1600 milhões de vezes por segundo. É rápido pra caramba. Só que o DDR, que é a taxa dupla de dados, quer dizer que cada vez que eu faço uma operação nessa memória, ela vai mandar dados duas vezes em um só ciclo. Deu pra entender? Não? Então vamos lá. Isso aqui é o ciclo, tá? Ô, louco, bicho. Aqui em cima é o sinal alto, aqui é o sinal baixo. Isso aqui se repete, ó. Isso aqui mede o ciclo, é uma onda quadrada. Tá em cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Isso aqui tudo que eu tenho, essa linha, ó, é um tempo de 1 segundo. Quantos ciclos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 4 ciclos. Frequência de 4 Hz. Concordam? Beleza. A memória DDR, nesse espaço de um ciclo, que é isso aqui, ela envia informações quando está aqui em cima, ela manda o dado, o 0 ou 1, e quando ela está aqui embaixo, ela também vai mandar um dado, um 0 ou 1. Ela aproveita os dois lados da moeda no ciclo de operação. Por isso que ela é DDR, Double Data Rate. As memórias antigas SDR, elas tinham esse mesmo ciclo, só que o dado era enviado somente em um lado. Então rodava esse ciclo todo aqui, para enviar a informação só a linha na parte de cima.
mandou a informação, mandou outra informação. Aqui que vai mandar a outra informação. Então se a gente tinha aqui 4 Hz por segundo, em SDR era isso aí a velocidade. Se a gente tivesse 4 Hz com um formato DDR, que em um ciclo manda 2 vezes a coisa, já vai duplicar a taxa de transferência. Seria o mesmo que eu dizer que a frequência de operação fosse 8 Hz. E não 4. Então essa é a memória DDR que a gente tem. Ela trabalha, na verdade, na metade da velocidade, mas transferindo 2 vezes as coisas, os dados, né? E a gente ainda tem a existência de memórias QDR, mas daí também o negócio é da antiguidade. Aqui é um material, o texto que eu estou escrevendo para colocar no método MW, que é o meu curso de manutenção de PC. E as memórias QDR são Quad Data Rate, ou seja, elas trabalham enviando 4 vezes a informação, transferindo dados no período de um ciclo, o que vai aumentar de novo ou o dobro disso, né? Só que isso é em memórias mais antigas, né? Onde a tecnologia limitava de outras formas. E ela mostra aqui, na verdade, trabalhando com 2 ondas aqui ao mesmo tempo. Elas estão com uma leve defasagem, posicionamento um pouco diferente. Então, como se fossem 2 ondas aqui, né? E o que a gente tem hoje são todas DDR. Quanto mais frequência, quanto maior a frequência que tu for ver num site para comprar a tua memória, melhor, óbvio. E o que chama muita atenção da galera também junto à frequência de operação é a latência, que a gente vê nos sites dito lá como CL, vai ter CL 16, 17, por aí vai. O que seria essa latência, né? Esses timings de memória? São quantidade de ciclos de operação necessários antes de começar tal coisa. Vamos lá de novo. Agora, quando a gente estiver navegando nas redes aqui, ó, e for comprar uma memória, a gente vai ver, junto de frequência, densidade e armazenamento, um tal do número CL. CL16 nesse caso aqui. Vamos ver um outro caso, um CL15. Ó, beleza, o que é esse tal do CL? Na verdade, nesse exemplo aqui, está me aparecendo somente uma latência, que é esse CL15, que é uma das latências principais, por isso que às vezes tem só ela de destaque. Mas esse CL, ele pode ser acompanhado de outros números. Por exemplo, CL 15, 15, 15, 35. CL 16, 17, 18, 30. Sei lá, tô chutando, tô variando. O que esses números querem dizer em si? O que são esses números aí? Isso aí tudo é latência, e isso pode vir numa sequência de 4 números, que eu coloquei aqui, ó, x, traço x, traço x, traço x. Então vamos passar isso aqui para ser um exemplo de CL 15, 15, 15, 35. É um número bem tradicional em memórias DDR4. Esses números aqui, eles têm uma ordem do que eles querem significar. O primeiro dele é o CL, que a gente vê propriamente no anúncio no site, e esse CL quer dizer Cache Latency. Latência CAS. Vou lembrar que a gente já teve um vídeo no canal falando sobre latências. É um vídeo bem mais específico falando sobre isso, explicando o que cada uma dessas coisas são. Eu vou deixar esse vídeo no card aqui que já existe no canal, mas a gente vai dar uma repaginada aqui igual. Essa palavra CAS quer dizer Column Address Strobe. É estroboscópico de endereço de coluna. Então tá bom, né? O que a gente tem aqui na memória RAM? São vários chips, né? Dentro desses chips existem grupos de bancos de memória. Esses bancos de memória são matrizes, é como se fosse uma coluna de Excel. Tem lá as colunas e tem linhas. Para acessar um dado que o processador está querendo, que o controlador de memória está solicitando, vai ter que se encontrar a coluna onde tem esse dado e também tem que se encontrar a linha onde esse dado está contido para achar exatamente a célula, o meio da informação. E justamente esse CL, esse Cache Latency, que é a primeira latência que é mostrada nos anúncios, é o quê? Número de ciclos entre o comando read do controlador de memória até o dado retornar. Como a gente já falou de frequência e já viu o que são os ciclos, que é aquela oscilação em tantas bilhões de vezes ou milhões de vezes num segundo, quer dizer que quando a memória colocar um comando read de leitura em algum ponto e achar lá a coluna que tem esse dado, achar a linha e retornar esse dado para o controlador, quantos ciclos leva isso? Quantas oscilações da frequência da memória RAM vai levar para executar justamente essa ação? E aí que nesse nosso exemplo vai ser 15 ciclos. Pode parecer pouco, né? E na verdade é, porque a memória tem o quê? Vamos lá, uma memória de 2400 MHz, 2400 milhões de ciclos em um segundo, vai levar 15 ciclos para fazer isso. Só que, igualmente, quanto menor, melhor. Inclusive as memórias mais antigas, DDR3, isso aqui cai, vai lá para uma casa de 9 CL, é CL9, CL7. As DDR2 é menor ainda, é um CL5, CL3. É que com o avanço de velocidade de frequência, a tecnologia exigiu que as latências aumentassem. Só que aí vem um porém, galera. Vai dizer assim, pô, mas DDR4 então tem um CL maior e não vale a pena então, DDR3 é mais rápido. A questão é que os ciclos de uma memória DDR4, eles têm uma duração mais curta, porque justamente tem muito mais ciclos dentro de um segundo. Então mesmo que eu tenha um CL maior, a temporização real vai ser, bem dizer, quase a mesma. Vamos abrir um parênteses.
Olha só, galera, aqui tem uma tabela de comparativos em tipos, gerações de memória, frequências de operação, memória DDR2 de 800 MHz, DDR3 1333 MHz e até mais modelos. DDR4 tem bastante aqui também. Então olha só, aqui mostra também a CL, ó, a latência CL. Esse CAS latência. Eu vou pegar a DDR2 de 800 MHz, a DDR3 de 1333 e a DDR4 de 2400 para usar como exemplo. Olha só, DDR2 com CL6, DDR3 aumenta a frequência e CL aumenta, vai para 9. DDR4, 2400 aumenta bastante a frequência e o CL também aumenta bastante. Só que a gente tem o que? O Clock Cycle Time. O que é isso, CMW? É o tempo em nanosegundos que cada ciclo leva para acontecer. Olha esse tempo como ele vai reduzindo conforme a frequência da memória aumenta. Por quê? Toda essa frequência aqui, esses megahertz, é quantas vezes é feita uma coisa no período de 1 segundo. Isso não muda. Quer dizer que o quê? A DDR2 faz a operação 800 milhões de vezes em 1 segundo. Agora a DDR3 faz isso em 1.3 bilhões de vezes por segundo. 1333 MHz eu arredondo para 1.3 GHz, que vai para casa de bilhão. Enquanto que a DDR4 tem ciclos de operação e faz o negócio acontecer em 2.4 bilhões de vezes por segundo. Mas a coisa que eu pegar aqui, ó, tem essa caneta. Vão pedir para mim pegar a caneta e botar para cá, ó. Esse é meu ciclo de operação, fazer isso aqui. Eu posso fazer isso na frequência de 1 vez por segundo. 1, 2, 3... Ou se não posso fazer mais. 1, 2, 3, 4. Se ligou? Olha como aumentei a minha frequência de operação. Como eu tenho a frequência maior, se eu tiver um tempo de latência, antes de eu começar a fazer isso, uma pessoa me pede: ô Miguel, bota essa caneta aqui. Então eu escutei isso: Miguel, bota essa caneta aqui. Eu levei o tempo para entender o que me falaram, aí eu vim fazer. Ó. Só que quando eu começo a fazer, eu já começo a fazer rápido. Em contrapartida, uma memória mais antiga é como se eu tivesse entendido o que me falaram, entendi com mais velocidade, então comecei a fazer o ato mais cedo. Só que quando eu estou fazendo ele, eu faço mais devagar. Com isso, uma latência maior, ela é compensada com a frequência de trabalho muito maior. Aí tu vai se perguntar: então se eu deixar para fazer o meu exercício para mais tarde, se eu fizer mais rápido, dá na mesma. A latência não importa, então é importante eu fazer rápido quando eu começar a fazer. Pera lá, cara, não vai te atrasar. Com isso a gente tem o seguinte, ó, nesse comparativo. Uma memória DDR2 de 800 MHz, o tempo de cada ciclo leva 2,5 nanosegundos. E a latência CL é de 6. 6 ciclos aqui do meio leva para ela ler a informação e retornar. Então, sabendo o tempo de ciclo, multiplicando por quantos ciclos são necessários para essa atividade, a gente tem um tempo real em nanosegundos que leva para fazer isso, que é 15 nanosegundos. Passando lá para o DDR3, ó, aumenta a frequência, o tempo de cada ciclo diminui, mas a quantidade de ciclos necessária aumenta para fazer esse comando red que a gente viu no quadro. Só que no fim das contas, multiplicando os dois, vai dar 13,5 nanosegundos. Caiu o tempo igual, ó. O CL aumentou, mas o tempo real mesmo caiu. Passando para a memória DDR4, aqui é interessante, ó, o tempo real de cada ciclo é 0,83 nanosegundos. O CL aumentou consideravelmente. Nessa multiplicação, ainda acabou ficando maior do que a DDR3, ó, mas é quase a mesma temporização e a memória em si é muito mais rápida. E aí tem outra questão. As memórias RAM possuem o modo rajada, o modo burst. O que é isso? Esse CL17 aqui, ele acontece em uma primeira vez quando a memória for acessar uma linha específica que tem os dados. Só que acontece muito de os dados eles ficarem organizados um ao lado do outro. Acaba sendo uma espécie de leitura sequencial e a memória RAM consegue o quê? Esse modo rajada, ela vai acessar um dado que está aqui nessa linha e aí tem as colunas. Na primeira solicitação dentro da linha, a memória vai levar esses 17 ciclos para vir na linha, para fazer um comando de leitura aqui. Só que ela já vai automaticamente pré-carregar dados que estão na sequência da linha aqui. Então não vai usar isso aqui que está na sequência e vai levar só um ciclo para pegar isso aqui. Não vai ter que levar 17 ciclos para pegar esse dado aqui, mais 17 ciclos para pegar esse dado aqui. Leva um só, é instantâneo. 17 ciclos levou para chegar aqui nessa linha. Aí já pega uma sequência de dados que tem aqui. Agora, quando tiver que desativar essa linha para ir em outra, aí sim, aí leva de novo 17 ciclos e vem aqui, mas enquanto estiver trabalhando nela, depois fica só um ciclo só e leva para trabalhar. E é nisso que ganha a velocidade geral em cima das memórias mais antigas com séries menores. Ixi, começou a chover, não sei se vocês não vão escutar a chuva caindo aí no telhado aí. Então, continuando, falando sobre as latências, a gente viu a primeira CL, CAS latência. O segundo número é o RCD, que é Rest to Cas Delay. O Cas é de coluna, o Res é de row, linha. Então, tempo de acesso na linha dos dados. O que quer dizer o quê? Quantidade de ciclos necessários entre a seleção de uma linha e depois selecionar a coluna. É isso.
Não tem muito o que enrolar. É o tempo entre a solicitação de um dado e a memória encontrar a linha que esse dado tá. E aí encontrou a linha, beleza, a linha já tem. Então tem que encontrar qual que é a coluna onde vai ter esse dado. É esse tempo. A gente já sabe qual que é a linha. Agora tem que encontrar a coluna. É essa temporização aí. O importante é saber que quanto menor, melhor. A sequência da numeração, o próximo número vai ser o RP, quer dizer o Precharge. Esse é um outro comando que a memória tem. O editor vai colocar uma foto aí pra vocês, galera, que é só uma tabela de comandos de uma memória DDR4 que tem ali na barra de command, ali ó, de select, active, no operation, read, write, precharge, all banks, refresh. Tudo isso ali são comandos que são enviados para a memória num setup DDR4. É um comando read para fazer uma leitura, comando write para escrever, comando active para ativar uma linha para daí trabalhar em cima dela. Só olhando por cima, tá? A gente não precisa abrir um parênteses tão grande nisso. Aí tem esse comando precharge, que é justamente essa temporização aqui, esse RP. E o que faz isso? A quantidade de ciclos necessários para fazer o quê? Fechar uma linha que já estava sendo trabalhada, a gente estava acessando dados dentro de uma linha na tabela, fecha essa linha, desativa ela e envia um novo comando active para ativar uma outra linha para trabalhar em dados dessa outra linha. Daí, consequentemente, acessar a coluna nessa outra linha, continuar a história. E por fim vem o tempo RAS, que é Raw Address Strobel. E esse RAS aí quer dizer a quantidade de ciclos mínimos necessários depois de um comando active. Tá aqui, ó, ACT abreviado. Um comando active. Vou simplificar. A gente ativou uma nova linha. Depois que ativa uma linha, tem que ter um número X de ciclos para começar a trabalhar nessa linha. Para mandar um comando de leitura, um comando de escrita. É isso. Ah, ativei a linha que eu vou trabalhar. Ok. Espera um tempinho. Agora posso mandar uma leitura. É isso. Lembrando que já tem um vídeo no canal explicando melhor isso aqui, então fica ligado. Mas finalizando nessa parte de timings, é interessante, o sempre desejável é ter um CL e ter esses números menores, quanto menor possível melhor. Só que vai ter a briga contrapartida em frequência da memória. Se tiver uma memória muito mais rápida, que vai lá para 4.600 MHz, sei lá, com um CL20, o que tu vai preferir? Uma memória de 3.200 MHz CL15 ou uma 4.600 CL20? O que será que fica mais rápido de fato? Aí a gente pode fazer um cálculo, existe uma fórmula pré-definida que pode dizer o que é melhor ou não. A fórmula é essa, o CL, que diz da memória, dividido pela frequência, clock, isso aqui multiplicado magicamente por 2000. Tô querendo saber por que esse 2000 aqui, mas é para converter o resultado em nanosegundos. Isso vai dar o tempo em nanosegundos, tempo real em nanosegundos, que leva essa operação CL aqui, esse que é as latência. Vamos pegar essa minha memória hipotética que eu falei, com CL20 dividido por uma frequência de 4.600 MHz e vezes o 2000. Vezes uma memória de CL15 de 3.200 MHz vezes o 2000. Ah, isso aqui é primeiro, né? Ok. Vamos ver o que vai rolar. Olha, aqui é 8,69, vou arredondar, 8,7 nanosegundos. Essa segunda aqui deu 9,37 nanosegundos. Eu pensei que ia dar uma diferença um pouco maior até, né? Mas interessante, assim a gente pode calcular e saber. Mas lembrando, existe o modo rajada, que daí essa 4600 vai compensar mais ainda. Fora que a gente não tá cogitando preço também, né? E para finalizar, acho que é interessante a gente falar também que às vezes podem aparecer no módulo de memória, no adesivo a informação, eu tenho justamente nesses módulos de memória soldinha aqui aparecendo a informação. Tem aqui a frequência, tem a quantidade de armazenamento, a densidade, né? E tem também uma letra 1RX16. Estão vendo ali? 1RX16. Eu tenho uma outra aqui que diz 2RX16 e tem uma outra aqui que me diz 2RX8. O que é isso aqui, ó? E olha uma coisa, esse módulo de memória, ele tem chips aqui, ó, uma grande quantidade de chips, e no outro lado também tem, ó. Ele tem 2 GB de armazenamento. E eu tenho outro aqui, ó, que tem uma quantidade menor de chips, ó. Tem 4 desse lado e 4 desse outro. E eu tenho mais um aqui que tem só 4 chips de um lado só, olha. O que é isso aí, afinal de contas? Esse tal desse 2R aqui. Essa característica é sobre os ranks, na tradução, uma classificação de memória. Isso é mais para memórias de servidor que tem essa preocupação e os processadores têm um certo limite de quantos ranks. Parece que eu tô falando do Tom Hanks. Quantos ranks esse processador consegue trabalhar em conjunto, ao total? Bem, o que isso aqui quer dizer, galera? Os módulos de memória de hoje, que a gente tem aí, eles têm uma interface, caminho de comunicação de 64 linhas.
64 fios, e isso a gente chama de 64 bits. É a largura, a interface de comunicação com a placa-mãe, com o processador, 64 bits, por módulo, por stick de memória. Vou chamar de stick de memória, ou pente de memória. Só que cada chip que existe aqui na memória, ele também tem uma quantidade de linhas de comunicação. Pode ser uma linha de 4 bits, pode ser uma linha de 8 bits, ou 16. E olha só que interessante. Vamos ver nesse primeiro, ó. Um RX16, quer dizer que esse módulo aqui tem um só rank, uma só classificação, um RX16. Esse 16 quer dizer que cada chip de memória tem um barramento de 16 bits. E esses 4 chips de memória completam os 64 bits de comunicação do módulo, que vai dar então 16, 32, 64 bits. É feita essa somatória, todos eles completam o barramento total do módulo para comunicar com o resto do sistema. Agora olha aqui esse outro módulo. Ele é 2RX16. Que história é essa? E olha só outra coisa interessante. Aqui é 256 megabytes de armazenamento. Aqui é 512 megabytes de armazenamento. Esse aqui tem chip só de um lado, esse aqui tem chip dos dois. Quer dizer que o quê? Tem o dobro de memória, mas ele tem aqui ó, um chip com 16 bits, o outro com mais 16, dá 32, e aqui nesse lado já fechou 64 bits. Ué, mas se o limite de comunicação do módulo é 64, como é que vai usar esses outros 4 aqui? Com 64 bits também. Aí que tá, ele tem 2 ranks, 2 classificações. Essa memória aqui, esses 512 megabytes, ora vai trabalhar com só esses chips aqui, comunicando com a placa-mãe, e ora o barramento vai trabalhar só com esses chips aqui. Então é como se fossem 2 módulos de memória em um só, mas isso não ativa um dual channel nem nada do tipo. E trabalhar dessa maneira traz benefícios em que, quando a memória está trabalhando, por exemplo, com esses 4 aqui, fazendo uma leitura, ela pode nos outros 4 já aguardando outras informações que tinha solicitado antes. Ela não trabalha em simultâneo com os dois, é independente, tá? Mas ela gera maior velocidade, gera benefícios entre uma só single rank. Aqui a gente vai ter outra coisa, ó. A gente tem 2 ranks com 8x, x8. Só que estão vendo que tem bem mais chips de memória? Quer dizer que cada chip de memória tem uma largura de 8 bits. Que aí vai dar então 8 bits, mais 8, 16, mais 8, mais 8, vai dar os 32 e fechou 64 desse lado. Então aqui tem um rank que vai trabalhar dividido desse outro lado. Em geral, essas memórias 2R trazem uma performance levemente maior do que com 1R, mas essas 1R podem se dar melhor no quesito de overclock e ter frequências maiores do que essas com 2. Tem memórias também quad rank, que deve ter um 4R aqui, mas aí também vão ter limitações com o controlador de memória do processador e essas memórias não vão conseguir ter frequências tão altas assim para trabalhar. Vai ser propriamente até uma limitação do controlador de memória do processador para trabalhar com tudo isso. Então galera, com isso aí o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí, que eu consiga ter ajudado a entender algumas características a mais sobre esse componente, que é simples olhando para algumas coisas, mas se a gente começar a abrir parênteses, começa a complicar a vida, porque tem bastante detalhe mesmo. Algumas referências para vocês, a quem quiser, fontes utilizadas para esse vídeo: o livro Hardware, de Gabriel Torres, livro Introdução à Organização de Computadores, de Mário A. Monteiro. Vou deixar alguns links aí na descrição também do Anand Tech, que serviram como fonte, site da Intel, e outros mais para desenvolver isso aí. E um recado rápido também para quem tem interesse em aprender mais sobre PC, aprender mais sobre hardware, nessa pegada, nesse estilo. Hoje mesmo abriram as vagas do meu curso Método MW, que tem um módulo de hardware falando nessa pegada justamente, sobre processador, sobre memória, placa-mãe, GPU, além de também falar sobre manutenção e montagem de PC. Então clica aqui no link de baixo para ter maiores informações e dúvidas gerais, tem tudo lá e aproveita aí que sempre encerra bem rápido, viu? Não é mentira, verdade esse bilhete. Assista os outros vídeos no card aqui, complementares a esse vídeo aqui, tô mandando agora, vai lá. E é isso aí, galera. Obrigado pela força, pela presença de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!